Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar então sobre a Taesa, né, a empresa que conseguiu levar um lote no último leilão de transmissão, mas obviamente antes de começar, acho que vale relembrar, né, como esses pleitos do segmento funcionam. Então, basicamente, a empresa que leva um novo lote não é necessariamente a que paga mais, mas sim aquela empresa que aceita receber o menor faturamento anual para conseguir operar, né, e construir essa nova transmissora. Isso ocorre em transmissão porque, conforme a gente tem mais competição, menores ficam os custos repassados para os consumidores de energia, o que contribui para a chamada modicidade tarifária aí no jargão do setor. Então, falando sobre o leilão 02 2024 em si, foi um pleito que nós podemos considerar de pequeno porte, dado que ele ofertou aí uma receita anual permitida, uma RAP máxima de 550 milhões, divididas em apenas 3 lotes, né, com investimento total previsto em 3,3 bilhões de reais. Comparando aqui para dar uma referência, o leilão que ocorreu no início do ano, ele ofertou 15 lotes, né? E ele teve uma RAP máxima de 3 bilhões, ou seja, ela foi cerca de 5 vezes, até um pouco mais que isso, maior do que esse segundo leilão que eu vou comentar hoje para vocês. Para essa receita anual permitida ofertada total aí que eu mencionei, foi dado um deságio médio para a receita de 49%, que levou essa RAP absorvida de fato pelas empresas vencedoras para 280 milhões de reais, sendo que só o lote 1, que foi vencido especificamente pela Engie, concentrou a imensa maior parte desse montante. Eu até gravei um vídeo, né, no canal do Thiago sobre isso, então se vocês querem conferir especificamente o lote 1 vencido pela Engie, deem uma conferida lá no canal do Thiago. Então, nós tivemos basicamente Engie, Taesa e Cox Brasil, né, uma empresa não listada, não tão conhecida por vocês, que levaram lotes aí desse último leilão. E para finalizar essa parte mais geral, antes de entrar no caso específico da Taesa, eu posso falar aqui que a concorrência entre empresas que gera essa competitividade no pleito se manteve muito grande, com o deságio médio ficando próximo e até acima da média de 45%, que foi o que eu observei desde os leilões aí somados a partir de 2020. Então, foi um leilão que, para vencer, né, de fato, as empresas precisaram sim sacrificar uma boa parte da receita que elas poderiam receber nessa fase de operação, o que acabou deixando, na minha visão, os retornos de forma consolidada mais apertados sim. Falando então sobre a Taesa, né, a empresa mais queridinha aí dos investidores pessoa física da Bolsa, a boa notícia é que, então, ela conseguiu levar o segundo maior lote do leilão em termos de receita anual permitida. O lote 13, então, que fica em São Paulo, ele vai proporcionar para a Taesa uma receita anual de cerca de 17, 18 milhões de reais. Para conseguir arrematar esse ativo, a empresa teve que descontar, sim, né, a receita máxima ofertada pela ANEEL em quase 54%. Né? Esse é o deságio que a empresa ofereceu para levar o ativo, então ela acabou ficando com um deságio ainda maior do que a média consolidada do leilão. Para conseguir realmente arrematar esse ativo, a empresa teve que descontar, sim, a receita máxima ofertada ali pela ANEEL em quase 54%, que foi o deságio registrado aí para o lote 3, então ela ficou com um deságio ainda maior do que a média consolidada no leilão como um todo. Olhando aqui do ponto de vista dos retornos, a receita anual que esse ativo da Taesa vai proporcionar hoje corresponde a cerca de 7,3% dos investimentos estimados para colocar esse projeto de pé, que fica ali em torno de 244 milhões de reais. Ou seja, a Taesa tende a tomar aí algo próximo de 14 anos para, em faturamento e não lucro especificamente, desse fluxo de capital que vai ser consumido na construção. Aqui, em termos de EBITDA, considerando que a maior parte dos dispêndios em negócios de transmissão ficam sim na fase de construção e que, cessando isso, a fase de operação é muito barato, né? Esses quase 18 milhões de receita anual permitida, na minha estimativa interna aqui, deve proporcionar um EBITDA próximo de 14 milhões de reais. Então, essa é a minha expectativa especificamente para o lote 3. Essa geração de caixa ela deve se iniciar no segundo semestre de 2028, dado que a RAP ela só passa a entrar quando o projeto está completo e que esse, né, foi o prazo especificamente dado pela ANEEL, né, o início de operação
em meados do segundo semestre de 2028. Mas é importante frisar que esse crescimento no resultado, ele não conta toda a história, até porque, pelo que eu acabei de falar, o projeto vai custar um investimento relevante contra a geração anual de caixa que ele deve proporcionar. Por isso que eu fui atrás também de entender se, além da construção, a companhia também consegue colocar de pé, né, o retorno em si desse projeto. No meu entendimento, a alocação foi ruim porque, mesmo considerando alguma eficiência, diminuindo a necessidade de investimento ali em uns 15%, além de até uma margem EBITDA elevada de 90% na operação, a TIR real, a taxa interna real de retorno, tende a ficar nos 4,5%. E aí, dado o longo prazo de contrato de concessão, previsibilidade de resultados, né, e essa característica de dividendos das transmissoras, esses investimentos em transmissão eles costumam ser comparados com o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que muitos de vocês devem conhecer também, né? E hoje, eu vou lembrar, esse título público ele está oferecendo um retorno real acima de 6%, com um risco, obviamente, mais atenuado. Então, se não houver uma eficiência ainda maior na construção, tudo indica que a Taesa acabou assumindo um investimento de menor retorno e maior risco que a própria renda fixa, o que me faz agora reafirmar a ideia de que muito provavelmente a alocação não foi acertada. E aí, por qual motivo, então, eu penso que a empresa aceitaria um deságio tão grande, tornando mais complicada essa tarefa de conseguir um bom retorno com essa nova operação? Quando nós olhamos aqui para o caso da Taesa, e eu venho alertando isso já há algum tempo, a companhia enfrenta um grande desafio de até 2034 ter 50% das receitas das suas concessões chegando ao vencimento. Partindo para um raciocínio lógico meio básico aqui, a gente já pode entender por que eles estão indo com esse apetite para esses leilões tão concorridos, dado que para seguir com o mesmo tamanho, a empresa então precisa agregar novos ativos para compensar essa queda de receita prevista num futuro não tão distante assim. E aí, entendendo muito bem esse lado da história, que faz sentido sim, muitos acionistas, outros investidores costumam afirmar que a empresa não vai ficar sentada esperando diminuir, né? E que, obviamente, ela vai agir para repor essa receita ao longo do tempo, que faz muito sentido, tá? Só que aqui é importante frisar que a Taesa, sim, está numa situação complexa, complicada como essa, e que o risco, ele também está em outra ponta, e eu vou explicar por quê. Né? Um desses riscos é, obviamente, a empresa acabar encolhendo, né, ao longo desse ciclo, enquanto o outro é, de fato, conseguir evitar isso, sacrificando o retorno ao assumir e aceitar investimentos muito grandes em relação à receita proporcionada por esses novos ativos. E esse é o lado da história que pouca gente coloca na conta e que me parece ter ocorrido, ter sido consumado, né, olhando no específico nesse último lote. Só que se a Taesa está numa situação complicada como essa, também é importante destacar aqui que existe um risco em cada ponta, né? Um é, obviamente, a empresa acabar esse ciclo encolhendo, enquanto o outro é, sim, conseguir evitar isso, sacrificando o retorno ao assumir investimentos muito grandes em relação à receita proporcionada por essas novas linhas, novas subestações de transmissão. E eu vejo que esse é o lado da história que pouca gente coloca na conta e que me parece ter sido consumado, olhando no específico nesse último lote, sinalizando algo também para frente. Para vocês terem uma dimensão, esses 17,8 milhões do lote 13, em termos de receita anual permitida, representam hoje só 0,4% da RAP que a Taesa tinha assumido até o momento. Então, também vale destacar que ela ainda está bem longe de resolver totalmente esse problema da necessidade de reposição de receitas contratuais, e que essa postura da empresa ela precisa sim seguir sendo observada nos próximos leilões da ANEEL para ver se isso foi uma sinalização que vai se perpetuar ou se foi um leilão em que a empresa foi com um apetite maior que a média do que os próximos, do que os demais, por entender que tem alguma sinergia muito grande específica, algum nível de eficiência, né, específica também desse projeto que ela pode entregar de modo, né, a justificar um retorno maior do que esse esperado, né? Esse retorno que eu citei aqui para vocês. Então, fazendo um breve resumo do que foi abordado, né? Um leilão pequeno,
concorrido e com retornos, em geral, bem apertados, a Taesa levou para casa mais um ativo que deve entregar aí em torno de 200 milhões de receita, tendo que assumir 244 milhões em investimentos. O retorno ele tende a ser pequeno, sim, desfavorável, principalmente quando nós colocamos a comparação com o Tesouro IPCA+, dado o risco de execução também de um projeto aí no mundo real, né? E aí, por fim, o novo lote ainda é bem pouco relevante para sanar esse desafio da empresa, que ainda tem 50% das receitas atreladas às concessões vencendo nos próximos 10 anos, começando ali em meados de 2030. Então, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou e quer mais análises como essa, deixa o like, feedbacks aí nos comentários. Me conta se está posicionado ou não em Taesa, se tem uma opinião diferente sobre o leilão, etc. É sempre bom saber, até para eventualmente explorar, debater um pouco mais esse assunto em outros vídeos futuros. Lembrando aqui também que a gente faz uma análise ainda mais aprofundada sobre as maiores oportunidades do setor elétrico nas nossas assinaturas e com o cupom Suno Premium 25OFF vocês conseguem 25% de desconto para acessar todos esses relatórios, carteiras, posicionamentos de maneira geral. Desde já eu agradeço, me despeço a quem chegou até aqui. Até a próxima, grande abraço, tchau, tchau.